Por muitos anos eu vivi na sombra, escondendo uma dor que ninguém parecia entender. Mas hoje, a verdade finalmente veio à tona, e eu não posso mais me calar. Eu fui abusada, me fiz acreditar que minha voz não importava. Mas isso acabou. Hoje, o mundo vai saber o que eu vivi, e eu vou contar minha história, não apenas para me libertar, mas para mostrar a todas as mulheres que a verdade sempre encontra um caminho, por mais difícil que seja. Esta é a minha história, a história de como eu sobrevivi e como eles tentaram me calar, mas a minha verdade agora é mais forte do que nunca. Antes de tudo, preciso que você entenda como tudo começou. Eu não sou diferente de tantas mulheres que vivem ou viveram em um ambiente de manipulação e abuso. Quando conheci quem se tornaria meu parceiro, ele parecia ser tudo o que eu sempre sonhei. Atencioso, carinhoso, sempre disposto a me apoiar. Mas com o tempo tudo foi mudando. Aos poucos ele começou a me controlar, a me diminuir, a fazer com que eu acreditasse que eu não era boa o suficiente, que eu não merecia mais. Isso não aconteceu da noite para o dia. Não, ele foi paciente, foi manipulador. Cada palavra, cada atitude eram planejadas para me tirar a confiança e o poder de tomar minhas próprias decisões. Eu comecei a me sentir isolada, com medo de falar com as pessoas, com medo de ser rejeitada. E o pior, eu comecei a acreditar que tudo isso era minha culpa, que eu merecia, que ninguém mais iria me amar ou me aceitar. Assim, durante anos, me vi presa em um ciclo de abuso psicológico, sem forças para reagir. Durante anos, eu vivia em um silêncio ensurdecedor. Cada dia parecia uma luta constante. À medida que o abuso emocional e psicológico continuava, comecei a perder minha própria identidade. Ele fazia com que eu questionasse tudo o que fazia, desde minhas opiniões até minhas crenças e até mesmo minhas escolhas mais básicas. Eu me sentia paralisada, incapaz de falar ou expressar qualquer sentimento ou pensamento que não fosse uma aprovação do que ele dizia ou fazia. Os amigos que antes eram tão presentes começaram a se afastar, e minha família parecia não compreender o que eu estava vivendo. A falta de apoio me fez sentir ainda mais sozinha e vulnerável. Eu evitava sair de casa, vivia com medo de encontrar alguém que pudesse suspeitar do que estava acontecendo. A cada dia, a dor e a insegurança se tornavam mais intensas, e a ideia de pedir ajuda parecia impossível. Quanto mais me retraía, mais ele controlava cada aspecto da minha vida. Ele sabia onde eu estava o tempo todo, com quem eu falava, o que eu fazia, e a sensação de estar em um estado constante de alerta, como se estivesse esperando uma explosão a qualquer momento, era exaustiva. Essa luta diária começou a consumir cada centímetro da minha energia e da minha paz de espírito. Com o tempo fui me perdendo, apagando quem eu era e aceitando as condições dele como normais. Foi assim que passei anos, simplesmente tentando sobreviver. Em alguns momentos, a pressão de viver naquela prisão emocional se tornou insuportável. Comecei a perceber que não estava sozinha. Eu ouvia histórias de mulheres que haviam passado por experiências semelhantes e, de alguma forma, isso me deu força. A ideia de denunciar o que estava acontecendo me assombrava, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava. Comecei a procurar formas de contar minha história, de pedir ajuda, mas sempre algo me impedia. Quando finalmente consegui reunir coragem para falar, o que encontrei foi mais sofrimento. As pessoas ao meu redor não pareciam entender. Eu lembro claramente de quando procurei ajuda com uma amiga muito próxima. Eu estava desesperada, esperando ser acolhida, mas em vez disso, fui recebida com uma mistura de incredulidade e julgamento. Mas ele nunca faria isso, você deve estar exagerando. Mesmo a minha própria família, quando eu tentei contar o que estava acontecendo, não conseguia enxergar a profundidade do que estava sofrendo. Eu estava sendo chamada de fraca, de exagerada, de não saber o que é um relacionamento de verdade. Aquela sensação de ser invalidada, de ver meu sofrimento ser minimizado, foi devastadora. Eu sentia que estava brigando contra o mundo inteiro e cada vez que eu tentava falar, mais portas se fechavam.
Isso só fez com que o medo aumentasse. A dor de ser rejeitada, de não ser ouvida, fez com que eu me calasse ainda mais. No fundo, eu sabia que algo precisava mudar, mas as tentativas de denunciar me deixaram ainda mais perdida e desamparada. Mas então algo mudou. Foi como uma faísca que acendeu dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia. Talvez fosse o desespero, talvez a raiva acumulada, mas algo me fez olhar para a minha vida e me perguntar: eu mereço isso? Por anos acreditei nas mentiras dele, nas manipulações que ele me impôs, mas a verdade que estava enterrada dentro de mim começou a surgir. Eu me dei conta de que ele não era o único responsável pelo que estava acontecendo, que eu também tinha uma parte nesse ciclo de dor. Não era mais sobre ele, mas sobre mim, sobre a minha escolha de continuar naquele relacionamento, de permitir que isso fosse minha realidade. A virada aconteceu quando comecei a me enxergar de novo, quando percebi que a minha vida não tinha que ser definida por alguém que não me respeitava. Foi difícil, confuso, e eu ainda tinha medo do que poderia acontecer, mas algo dentro de mim se partiu e se quebrou de uma maneira libertadora. Eu finalmente vi que podia existir uma vida fora daquele pesadelo. Eu comecei a buscar ajuda, a procurar apoio em grupos de mulheres, de psicólogos e, principalmente, a ouvir a minha própria voz, que por tanto tempo estava silenciada. Foi ali, naquele momento, que eu entendi que a mudança não viria de fora, mas de dentro. Eu tinha que ser a mudança, tinha que tomar o controle da minha vida de volta. E apesar do medo, da insegurança e da dúvida, eu sabia que não podia mais viver em silêncio. A verdade não poderia mais ser escondida. Quando decidi quebrar o silêncio, as consequências para ele e para todos ao meu redor começaram a surgir. Eu sabia que a minha decisão de contar a verdade não seria fácil. Muitas vezes ainda tentava me convencer de que seria mais seguro continuar calada, manter a fachada de uma vida perfeita que ele tanto queria que eu vivesse. Mas a verdade sempre vem à tona, e quando ela aparece, nada pode impedir que as peças do quebra-cabeça se encaixem. Logo, as pessoas que estavam ao redor dele começaram a questionar as atitudes que antes ignoravam. Amigos e familiares que antes se recusavam a ver o que estava acontecendo começaram a abrir os olhos. Eles não podiam mais fingir que não sabiam. Não podiam mais acreditar nas mentiras que ele contava sobre mim. O impacto de eu finalmente expor a verdade foi imediato. Aqueles que o apoiavam começaram a ver o homem que ele realmente era, e não o que ele tentava aparentar ser. No entanto, as consequências para ele não foram apenas emocionais. As mentiras que ele contava para manipular a situação foram expostas, e as ações que ele tentou esconder começaram a vir à tona. Isso afetou sua reputação, seu círculo social e até seu trabalho. As consequências não foram instantâneas, mas com o tempo ele percebeu que a mentira não poderia mais protegê-lo. O mais importante, porém, foi que ele perdeu o controle sobre mim. Ele não tinha mais poder, não tinha mais a capacidade de me intimidar ou me fazer sentir culpada. Eu entendi que, ao expor a verdade, não só estava recuperando minha própria vida, mas também tirando o poder de quem me destruiu por tanto tempo. Hoje, ao olhar para trás, é difícil acreditar que eu suportei tanto por tanto tempo. Mas também é impossível ignorar o quanto eu cresci. Cada lágrima derramada, cada momento de desespero foi uma etapa da minha jornada para me redescobrir, para recuperar a minha voz. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o silêncio não nos protege, ele nos aprisiona. E eu me recusei a continuar vivendo nessa prisão. Minha história não é apenas minha. Ela representa tantas mulheres que ainda vivem no silêncio, com medo de expor suas dores, de serem desacreditadas ou julgadas. É por elas que eu compartilho isso hoje, porque eu sei como é difícil se sentir sozinha, pensar que ninguém entenderia ou que não há saída. Mas sempre há uma saída, sempre há uma maneira de recuperar sua vida e sua dignidade. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu não consegui sozinha, e tudo bem pedir ajuda. A verdade tem poder. Pode ser assustador, pode ser desconfortável, mas é a verdade que nos liberta. Expor o que aconteceu comigo não foi apenas um ato de coragem, foi uma declaração de amor próprio.
Foi uma maneira de dizer a mim mesma que eu merecia mais, que eu era mais do que os rótulos e as mentiras que me impuseram. Se você está ouvindo isso e se identifica com minha história, saiba que você também tem força. Ela pode estar enterrada profundamente agora, mas está lá. Não deixe o medo te calar. A sua verdade é importante. E eu prometo, quando você decide abraçá-la, o mundo inteiro começa a mudar.